porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. É gratificante quando nós recebemos um convite para ir a um determinado lugar ou à casa de alguém com a finalidade de pregar ali. E isso se torna mais gratificante ainda quando nós temos a certeza que é Deus que está na história, que é Deus que está mandando a gente ir lá. Imagine o apóstolo Pedro. Ele teve aquela visão enquanto ele estava orando, aquela visão com aquele lençol que por 3 vezes subia e descia, cheio de animais imundos, animais que os judeus não podiam tocar, muito menos comer. E a voz de Deus, a ordem de Deus, Pedro, mata e come. E Pedro respondeu negativamente: Senhor, na minha boca nunca entrou coisa comum ou imunda. Deus replicou: Pedro, não considere imundo aquilo que Deus purificou. Mal sabia Pedro que Deus não estava falando realmente de animais. Os animais eram apenas a analogia. Mas, diante do que ele viu, ele ficou pensando o que poderia ser. O que acontece conosco também. Às vezes, sonhamos com algo que achamos que é um mistério de Deus e nós começamos a pensar, a refletir o que poderá ser aquilo. O apóstolo ficou nesta situação. E Deus ainda disse naquela visão: olha, vai chegar uns homens aí e eles virão te convidar para uma missão e não rejeite o convite, vá com eles. Mal sabia ele do que estava para acontecer. E aqui a gente aprende várias lições. A felicidade do convidado e a felicidade de quem convidou. Cornélio, ele que tinha feito o convite, cujo convite partiu do próprio Deus. E agora Pedro já está acompanhando os empregados do Cornélio e está indo para lá. E Cornélio já tinha preparado tudo, convidou os amigos mais íntimos e a casa estava cheia. Imagine a expectativa que estava ali. Logo daí 2 dias, chega o apóstolo Pedro. Imagine, aquele que mais tarde iriam transformar em Papa da igreja. Embora Pedro nunca foi Papa, mas o Cornélio estava lá no pátio como um bom anfitrião, esperando a chegada do grande mensageiro.
o grande mensageiro que na chegada já mostrou que de grande não tinha nada, tinha muita, era humildade. Pois o Cornélio, como é costume nas religiões idolátricas, nas religiões pagãs, Cornélio foi logo, ajoelhando-se diante do apóstolo Pedro. Qual não foi sua surpresa quando Pedro o rejeitou? Aliás, rejeitou aquela atitude de adoração e disse: levanta-te, e também sou homem. Imaginem, no cenário religioso, quantos que está sendo abraçado, ovacionado, as mãos beijadas e às vezes até carregados. E aquele que está sentado em trono de ouro. Pedro rejeitou tudo isso. Levanta-te, eu também sou homem. E aí então era hora de começar o assunto, a razão propriamente dita do porquê o apóstolo foi chamado para estar lá. Olha no vídeo seguinte, a gente vai ver como Pedro foi sábio ao expor, ao introduzir a mensagem, o porquê, querer saber o porquê dele estar ali. E o que aconteceu, a finalidade que Deus tinha em tudo aquilo. Deus não estava fazendo uma dramatização. Deus não estava fazendo um teatro para que a gente olhasse, ficasse aplaudindo o teatro. Hoje não. Deus estava fazendo algo profundo, algo importantíssimo para a fé da igreja, para a nossa fé. Mas isto veremos no vídeo de amanhã. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.